vocês os assuntos que serão abordados na nossa próxima prova. Primeiro, vamos ter o conceito de matéria, sistemas, estados físicos da matéria, mudanças de estados físicos, propriedades da matéria, substâncias puras, alotropia, misturas, fenômenos, análise imediata, estrutura atômica e modelos atômicos. Esta vai ser a nossa programação para a nossa próxima prova. No conceito de matéria, matéria é tudo aquilo que existe no universo, ocupando lugar no espaço e tem massa. O que é que nós consideramos como massa? É uma quantidade de matéria. E a extensão, ela ocupa um lugar no espaço. Aí nós temos, dentro do conceito de matéria, a ideia de corpo. O corpo é uma quantidade limitada daquele material. E o objeto? O objeto é uma quantidade limitada daquele material que tem uso e tem forma específica, como nos exemplos que nós vamos ver a seguir. Nós temos aqui matéria, ouro, o corpo, uma porção de ouro, o objeto, anel, brinco, colar, matéria, barro, o corpo, uma porção de barro, o objeto seria um tijolo, uma telha, o material, cobre, o corpo, uma porção de cobre, o objeto, fio, medalha, o objeto, tudo isso está dentro da ideia de material. Logo a seguir, nós trabalharemos com sistemas. Esta palavra acompanha uma grande parte dos exercícios da química, já que o sistema é todo material que nós isolamos e passa a ser motivo de estudo. Mas nesse tópico aqui, nós vamos trabalhar dentro da troca de energia e troca de matéria com o meio ambiente. Aí nós vamos ter o sistema aberto, é aquele que troca energia e troca matéria com o meio ambiente. Já o sistema fechado, ele troca energia, mas não troca matéria. E o sistema isolado, ele nem troca matéria, nem troca energia com o meio ambiente. Aí um exemplo que nós poderemos dar para vocês. O camarada retirou um refrigerante de dentro da geladeira. Esse refrigerante, ele poderia ser classificado como um sistema aberto, um sistema fechado ou um sistema isolado. Ora, eu observo que quando eu retiro o refrigerante de dentro da geladeira, ele ganha energia e começa a trocar calor. Então ele está trocando energia. Mas o refrigerante não sai de dentro da garrafa. Então não existe a troca de matéria. Então esse sistema ele será classificado como fechado. Ele troca energia, mas não troca matéria. Aí nós vamos ter a seguir os estados físicos da matéria. Dentro dos estados físicos nós vamos ter o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido ele é caracterizado porque ele apresenta forma constante e volume também constante. Já o líquido, ele tem forma variável e tem volume constante. Enquanto que os gases não apresentam nem forma, nem volume constante. Aí você, amigo, você tem um paralelepípedo. Observe que este paralelepípedo, ele não muda a sua forma, como também não vai mudar o seu volume. Então eu posso considerar como o paralelepípedo encontra-se em fase sólida. Agora nós vamos pegar um líquido. Eu vou pegar 1 litro de água e colocar dentro de uma mangueira. Eu observo que aquela água vai adquirir a forma da mangueira. Eu também posso pegar aquele litro de água e colocar dentro de uma bacia. Eu noto que aquela água vai adquirir o formato da bacia. Mas observe bem, eu coloquei 1 litro de água dentro da mangueira e coloquei 1 litro de água dentro da bacia. Observe que a forma variou, mas o volume permaneceu constante. Então os líquidos vão apresentar forma e vão apresentar volume constante. Os gases, eles não apresentam nem forma, nem volume constante, já que você poderá pegar um balão e aquele balão poderá apresentar vários formatos, mas você pode comprimir aquele balão, diminuir o volume dele. Então os líquidos, os sólidos, eles se caracterizam por não apresentar nem forma, nem volume constante.
Aí logo a seguir, você passa a ter as mudanças de estados físicos da matéria. Aí nós temos aí, observando o seguinte quadro. Eu vejo que da fase sólida para a fase líquida, nós vamos chamar de fusão. Da fase líquida para a fase gasosa, vamos chamar de vaporização. Eu tenho agora de gasoso para líquido, condensação ou liquefação. De líquido para sólido, eu tenho solidificação. Enquanto que de sólido gasoso, gasoso sólido, sem passar pelo líquido, nós temos a sublimação. É interessante nós observarmos que a vaporização, ela poderá ocorrer de três formas. Eu posso ter uma evaporação, posso ter uma ebulição e posso ter também uma calefação. A evaporação é aquela transformação que é lenta, ela é gradual, você não gasta energia. Enquanto que a ebulição é uma transformação rápida e nós vamos gastar energia. A calefação já é uma transformação instantânea. Quando nós vamos observar a sublimação, essa transformação que ocorre de sólido a gasoso e de gasoso a sólido sem passar pelo líquido, nós temos que lembrar de três substâncias que fazem essa transformação. Eu tenho a naftalina, tenho o gelo seco e também o iodo. Então, aonde aparecer qualquer uma dessas três substâncias, nós temos que ter em mente que o nome da mudança de estado físico será sublimação. Ok? Bom, a seguir, a gente tem que observar que uma mudança de fase, ela poderá ocorrer com você ganhando energia ou liberando energia. São aqueles processos exotérmicos e endotérmicos. Então, o processo exotérmico poderia ser liquefação, pode ser uma condensação e uma solidificação, onde para que a mudança de estado ocorra, tem que liberar energia. Já o endotérmico, aquele processo que ganha energia, poderia ser uma fusão ou uma vaporização e também uma sublimação. Nós vamos ver este exercício a seguir. Nós temos aqui a sensação de gelado que sentimos ao passar um algodão embebido com acetona na mão é devido a, aquela acetona, ela está deixando seu braço gelado conforme o exercício está dizendo. Então, o que é que eu observo? Aquela acetona está roubando o calor do nosso corpo, já que a nossa pele está ficando geladinha, não é? Então, pessoal, aquela acetona, quando roubou o calor do nosso corpo, ela está sofrendo o quê? Ela está sofrendo uma evaporação. Então, aqui nós temos na alternativa C, evaporação da acetona. A seguir, nós temos, na ebulição da água destilada, verifica-se o desprendimento de bolhas de, a água está sofrendo uma mudança de estado. Ela está entrando em ebulição. Ela passou da fase líquida e está indo para a fase gasosa. Não esqueça que a água está mudando de estado físico. Então, eu tenho a água líquida, agora tenho vapor d'água. Então, na alternativa A, corresponde ao nosso exercício. A seguir, nós temos as propriedades da matéria. Aí nós teremos as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. O que é uma propriedade geral? É aquela que é comum a todos os materiais. Ela será comum a todas as substâncias. Então, para passar pela ideia de material, nós temos que ter massa, aquela quantidade de matéria, temos que ter extensão, ocupar um lugar no espaço, temos que ter impenetrabilidade dos corpos, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Os materiais também deverão ter elasticidade, porosidade, divisibilidade, compressibilidade. Então, todas essas propriedades citadas, elas são comuns a todos os materiais.
Não importa o estado físico. O material pode se encontrar em fase sólida, em fase líquida ou em fase gasosa, mas todas essas propriedades comuns terão que estar inerentes a ele. Depois nós vamos ter as propriedades funcionais. Estas serão comuns a certos grupos de substâncias. Aí nós teremos o grupo dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos. Essas propriedades funcionais, nós vamos brevemente abrir um capítulo só para estudar esses grupos de substâncias. Aí nós vamos ter, né, as propriedades específicas. O que é uma propriedade específica? É aquela que vai caracterizar, né, que vai particularizar a substância dentro do seu grupo. Então nós teremos as propriedades específicas organolétricas. São aquelas que impressionam nossos sentidos. Então, quando você trabalha com o sentido da visão, através dele eu posso observar se a substância é colorida ou ela é incolor. Então o ouro é colorido, o álcool, a acetona, o éter já são substâncias incolores. Ainda no aspecto da visão, se a substância reflete a luz, ela é brilhante. Se ela não reflete a luz, ela é baça. Agora nós vamos observar o paladar, não é? Se tem gosto, eu digo que a substância é sípida ou sápida. Se não tem gosto, eu digo que ela é insípida. Aí você coloca um pouco de açúcar na boca, você vai sentir que a substância está adocicada. Mas se eu colocar água na boca, eu não vou sentir sabor nenhum. Então o açúcar é uma substância sípida, a água já vai ser uma substância insípida. Em relação ao odor, se a substância transfere cheiro, eu digo que ela é odorífera. Se ela não emite cheiro, eu vou dizer que ela é inodora. Aí você chega, pega um pouco de água e coloca dentro de um copo e vai tomar. Nós não estamos sentindo odor nenhum, como também não estamos sentindo sabor nenhum. Então eu posso dizer que a água é insípida e é também inodora. Mas se nós formos colocar um pouco de açúcar na boca, além de sentir o odor característico, nós vamos também sentir o gosto. Então eu posso dizer que o açúcar ele é sípido, apresenta gosto, e ele também é odorífero, apresenta odor. Com relação ao tato, a substância poderá ser sólida, líquida ou gasosa. Dentro das propriedades específicas, eu tenho também as propriedades químicas. Essas químicas, elas estão afetas ao tipo de reação que a substância pode promover. Dentro das específicas, nós temos também as físicas. Essas propriedades físicas, elas são muito importantes dentro da química, porque é através delas que eu vou descobrir se eu estou trabalhando com uma substância pura ou estou trabalhando com uma mistura. Aí você tem um exemplo simples passado pelo seu professor. Ele quer que você distingua qual dos recipientes contém água e qual dos recipientes estaria contendo água mais sal. Pessoal, não pode cheirar, porque a água vai ser inodora, a água mais sal vai ser odorífera. Não pode também colocar na boca, porque a água vai ser insípida e a água mais sal vai ser sípida. Aí o que é que eu faço para descobrir onde é que eu estou trabalhando com água e com água mais sal? Aí eu uso as propriedades específicas. Vamos fazer o seguinte experimento. Vamos pegar um termômetro, colocar dentro dos dois recipientes e vamos aquecer. Eu observo que quando os materiais entraram em ebulição, o que continha água, a temperatura permaneceu constante. A ebulição começou a 100 e terminou a 100. Durante toda a transformação de líquido para gasoso, a temperatura não variou. Aonde nós estamos trabalhando com água mais sal, a ebulição começou acima de 100.
pode ter iniciado a 101, a 102, e eu noto que enquanto a água está vaporizando, a temperatura estaria aumentando. Então, se a substância é pura, a temperatura de ebulição é constante. Se eu estou trabalhando com uma mistura, a temperatura de ebulição é variável. Aí o que é que eu faço agora? Eu vou congelar. Eu noto que aquele recipiente conteve água pura, o início do congelamento foi a 0 e durante todo o congelamento a temperatura não variou. Aquele que continha água mais sal, o início do congelamento se deu abaixo de 0. Pode ter se iniciado a -1, a -2, e enquanto o material estava congelando, eu noto que a temperatura foi variando. Então, durante o congelamento, onde a temperatura permaneceu constante, eu tinha água pura. E onde a temperatura variou, eu teria uma mistura, teria água mais sal. Finalmente, eu posso trabalhar com a densidade. Eu vou pegar 1 centímetro cúbico do recipiente que tem água e pesar. A mesma operação eu vou fazer com a que tem água mais sal. Eu noto que aquilo que é água pura me deu uma massa equivalente a 1 grama. E onde tem água mais sal foi superior a 1 grama. Né? Então vocês notam que através do ponto de fusão, do ponto de ebulição e da densidade, eu posso descobrir se estou trabalhando com uma substância pura ou estou trabalhando com uma mistura. Aí nós colocamos aqui um quadro, que vocês vão observar, que está mostrando o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade de alguns materiais. Aí nós temos aí, ó, a água, ponto de fusão 0 Celsius, ponto de ebulição 100 Celsius e a densidade 1 grama por centímetro cúbico. Observem o ferro, ponto de fusão 1535 Celsius, o ponto de ebulição 2750 Celsius e a densidade 7,87 gramas por centímetro cúbico. Né? Então nós temos aí as propriedades dos materiais, em que você teve as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. Então este exercício aqui, que nós vamos passar para vocês, é bem interessante. Nós temos aqui o ponto de ebulição do isoctano, a pressão de uma atmosfera é 97 Celsius. E o ponto de fusão é menos 107 Celsius. A pressão indica o estado de agregação do isoctano quando ele estiver a temperatura ambiente. Ó, pessoal, esse exercício você desenvolve de forma bem fácil. Lembre-se, vamos observar um termômetro. Eu posso observar que esse material, conforme ele indicou, ele está entrando em ebulição a temperatura de 97 Celsius. E está em fusão a temperatura de menos 107. Então, a menos 107, ele está passando da fase sólida para a fase líquida. A 99 Celsius, ele está passando de líquido para gasoso. Aí o detalhe, o que é temperatura ambiente? Ó, aqui dentro da sua casa, você estaria próximo à temperatura ambiente? Nós consideramos a temperatura ambiente de 25 Celsius. Então vejam vocês que 25 Celsius é um valor intermediário. Ele estaria entre menos 107 e 99. Então esse isoctano ele se encontra em fase líquida.